Oi, pessoal. Essa aqui é a nossa primeira atividade, então, ligada à construção de gráficos, né? A gente na aula fez essa semana algumas construções básicas, né? Mas esse material ficou, então, para referência e estudo em casa, né? Então, qual é a ideia central? Tem um processo que é um passo a passo que a gente adota em toda a construção de gráfico, não importa o tipo de gráfico ou a situação, né? E esse passo a passo, a gente trabalhou aí durante as aulas, né? Ou vai trabalhar nas próximas semanas, mas basicamente é o passo a passo que está aqui, né? Então, etapa um, selecionar os dados que você quer representar no gráfico. Etapa 2 é você manter a seleção e acionar a opção inserir no menu superior. E a etapa 3 é escolher o tipo de gráfico apropriado, né? Então, visualmente aqui na tela seria isso aqui, ó. Seleciona com o seu mouse, inserir. Aí você escolhe o gráfico que você pensa em montar. A gente naturalmente vai começar pelos mais simples, né? Os três clássicos são de colunas, o de linhas e o de pizza, tá? E a gente, a partir daí, define qual gráfico quer, tá? Me parece que, como ele fala em porcentagens, né? São respostas excludentes e tal. Olha, Ivan, eu acho que um gráfico de pizza cairia bem aqui. A gente vem aqui e seleciona o gráfico de pizza, né? E dentro da opção de pizza eu escolho os subtipos que ele disponibiliza, tá? No caso da opção do menu de pizza, nós temos a pizza clássica, né? A pizza com detalhamentos, aqui embaixo a pizza 3D e logo na sequência a pizza o gráfico circular em rosca, tá? E vou usar um gráfico convencional, que é um gráfico bem clean, que é o gráfico em pizza, ok? Convencional do nosso curso. Então esse é o caminho básico que eu usei para ilustrar então o passo a passo de construção de qualquer gráfico que a gente vai utilizar, tá? Agora, você percebeu também, enquanto fazia as questões, né? Que em geral a gente faz algumas edições nos dados antes, né? Principalmente porque é, a gente percebe que existe um cuidado, especialmente quem é de humanas, né? Em deixar os dados bem comunicados, bem claros, né? Pensando principalmente na experiência do público, certo? E não somente no dado está correto ou não. Então, uma possibilidade nossa é a gente começar colocando os dados em ordem, tá? Existem vários modos de fazer isso. Hoje eu vou fazer um caminho um pouco mais manual. Ó, eu percebo que seriados é a coluna, perdão, é a fatia com mais presença, com mais participação, né? Com mais respostas, quer dizer, houve mais pessoas ou mais itens, né? Que se categorizaram como seriados do que como filmes ou animações, por exemplo. Então, essa resposta eu coloco no topo, tá? Um modo de fazer isso é usar o Ctrl X, Ctrl V, né? Recortar, colar, é isso? É um processo um pouco manual, um pouco caseiro, mas ele funciona. E nas próximas questões, nas próximas aulas, veremos modos mais automáticos de fazer isso, tá? Ó, a gente colocou em ordem, decrescente, né, de frequência. Perceba que outros é uma categoria sempre à parte, que a gente sempre deixa no final, mesmo que ele supere em porcentagem e tamanho as demais, né? E a gente agora está com os dados preparados para plotagem, para a construção do gráfico, né? Então, o que fazer? Agora sim, ó, a gente vai selecionar, inserir, e eu escolho o gráfico que eu julgo apropriado, tá bom? Recomendações básicas para a gente, né? A gente sempre vai deixar um título mais atraente, né? Um título autoexplicativo do que título do gráfico, né? Aqui pode ser composição do acervo, é isso? É que meu Windows está um pouquinho devagar hoje, que atualizei agora há pouco, né? Mas vamos lá. Composição do acervo, né? Segundo o tipo de título, né? Categorias do acervo. Então, o que eu imagino aqui? Que algum pesquisador pegou ali um acervo gigante de vários itens de uma plataforma, né? E cada entrada ali, cada elemento era um item, né? Um documentário, um seriado, uma produção, né? E o cara categorizou ano de produção, produtor, editor, né? Diretor, né? Quem fez, quem aparece no elenco. E uma das perguntas lá era qual é a categoria, se é um seriado, se é um filme, se é uma animação, se é um documentário ou se são outras categorias que não essas últimas quatro, né? Então a gente pode pôr aqui, ó, composição do acervo por categoria, por exemplo, né? Fica bem explicativo, né? Para quem pega a discussão, vê o gráfico, né, pela primeira vez. A gente pode também colocar aqui, talvez, algumas sugestões para vocês brincarem com mais, né, com um pouco mais de possibilidades. Ó. A gente pode mexer no design do gráfico. Eu posso editar a paleta de cores, tá certo? Eu posso, se eu quiser, definir a cor para uma fatia específica. Ó. Suponho que por algum motivo eu quero destacar essa aqui. Eu clico uma vez no gráfico, clico uma segunda vez no gráfico, e com o botão direito eu posso mudar a cor só daquela fatia, por exemplo, para quem eu quero dar um destaque, tá vendo? Com o mesmo truque, clicando devagar uma, duas vezes, eu posso enfatizar essa fatia aqui em relação às outras, né? Eu posso dar um Ctrl Z, por exemplo, clicar fora de novo, clicar no gráfico geral e puxar para fora a fatia, ó.
dá um efeito de estilhaçamento no gráfico, né? Clica fora ali, ó, e puxa. Eu consigo dar esse efeito visual no gráfico, né? Para enfatizar uma fatia ou outra, né? Ctrl Z para voltar. E eu posso também mexer em qualquer elemento que está aqui. Opções populares, tá? Opção popular número 1 é a gente colocar rótulos de dados no gráfico. A gente colocar os numerinhos por trás dele, né? Outro caminho rápido é por aqui, ó, botão direito, adicionar rótulo de dados também funciona, tá? Eu posso colocar os valores aqui. E tem um menu que é o mais completo de todos, né? Que é o caminho antigo, que a gente fazia tudo por aqui antigamente, ó, design do gráfico, adicionar elemento gráfico, tá? E eu posso colocar o rótulo ou qualquer outro elemento que eu queira por aqui. Tá certo? Posso colocar uma legenda. Ué, por que não foi? Eu posso colocar uma legenda, né? Então, design, colocar elemento gráfico, rótulo de dado, né? Eu escolho a posição, mais para o centro, mais para a borda, fora do disco, né? Ajuste ótimo e tal. Vou escolher esse ajuste ótimo aqui, tá? Enfim, e eu posso também mudar aqui, né? Naturalmente, a posição do meu menu, né? Perdão, da minha legenda, para a direita, para baixo, né? Sim? Para as versões do Excel mais novas, eu posso usar um layout rápido, que ele tem alguns templates com layouts já prontos, ó. Alguns com legenda, né? Alguns com número sobre, né? Com rótulo de dados visível. Ou então eu posso mudar a opção por aqui também, né? Por exemplo, ó, rótulo de dados, eu posso mudar por aqui, se eu quero que apareça ou não. E eu posso escolher onde que eu quero que ele conste na minha figura, tá? Um balãozinho, né? Opções com caixinhas e assim por diante, tá? Ou perdão, legenda, né? Opções que aparecem aqui, ó, com caixinha, né? Parte inferior, parte à direita, né? Então eu posso colocar à direita, por exemplo, ó, e para deixar até em destaque eu poderia colocar uma moldurinha, né? Então depende do teu projeto gráfico, mas perceba que a gente consegue, basicamente a partir daqui, né? Eu consigo definir, vou botar uma bordinha aqui, ó, eu consigo definir todo elemento que eu quiser para deixar o gráfico tão legível quanto possível, tá bom? Então tá aqui o final da primeira questão. Só para a gente ter então um retorno aí, né? Um resumo do que nós fizemos. O que nós aprendemos então nessa primeira questão, né? Então, ó, o nome do processo que converte as frequências brutas, perdão, as respostas brutas em frequências é tabulação, tá? No caso de variáveis qualitativas nominais, a gente costuma ordenar o resultado, né, do mais frequente para o menos frequente. Isso facilita bastante a leitura, né, de quem está vendo o gráfico, né, pela primeira vez, especialmente no caso de gráficos de colunas, tá? E por último, a seção outros sempre consta no final, né, do nosso gráfico, já que ele descreve uma categoria que agrupa várias categorias soltas, tá certo? Então, tá aqui, deixa o teu gráfico tão bonitinho quanto possível, muda aqui a cor para dar uma brincada, coloca rótulo, tira o rótulo, né? Coloca uma legenda, muda o título, tá? Brinca de estilhaçar o gráfico para você ter opções na hora de você criar a sua apresentação, ok? Vamos na sequência para a questão número 2.